Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário morre baleado no bairro da Linha do Tiro. Mulher assassinada a bala no Cabo de Santo Agostinho. Um morto e outro ferido a tiros na Zeferino Águia do Arruda. Troca de tiros termina com 2 mortos em Pojuca. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 assassinatos no estado. 4 crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. Este ano já foram registrados em Pernambuco 163 assassinatos, 94 crimes ocorreram no interior e 69 no Grande Recife. José Ricardo da Silva Souza foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Professor Milton Santos, pertinho do Armazém Alfredo, no Jardim Atlântico, em Olinda, num crime de autoria e motivos ignorados. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro da casa de um amigo, localizada na Rua Nacional, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos que feriram o amigo dele, que foi socorrido. De acordo com informações da polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Alarmo Lima, o popular Amarelinho. Tony Valdênio Silva, um jovem com 19 anos, residente na Rua Domingos Teotônio, no bairro Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado na cabeça no último dia 7, pertinho da residência dele, por desconhecidos, socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA do Engenho Velho, de onde foi removido para o Hospital da Restauração, mas ontem ele não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. José Mário Barreto de Oliveira, um rapaz com 28 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta com uma mulher na garupa e no bairro Santa Luzia, em Palmares, na Mata Sul do estado. Os dois foram baleados por homens num carro não identificado. José Mário Barreto de Oliveira morreu no local e a mulher ficou ferida, sendo levada para o hospital lá em Palmares. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia revela que vítima de feminicídio no Cabo de Santo Agostinho estava grávida do suspeito. A notícia com a repórter Débora Larini. Um homem acusado de matar e carbonizar uma mulher grávida de 3 meses em novembro de 2020 no Cabo de Santo Agostinho foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco na última segunda-feira. De acordo com a polícia, a vítima, de 26 anos, mantinha um relacionamento escondido com o suspeito. Na ocasião do crime, a mulher havia desaparecido e teve o corpo encontrado em uma mata próxima da BR-101. Segundo o delegado Caio Moraes, titular da Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho, o suspeito nega ter cometido o crime. Ele nega, inclusive, qualquer tipo de envolvimento com a vítima, apesar de querer que ela abortasse, ter comprado remédio, ter mandado, e haver vários áudios e conversas e WhatsApp em que ele mantinha conversas íntimas com a vítima. Então, mesmo assim, ele nega qualquer tipo de envolvimento com ela. Ainda de acordo com a polícia, a motivação do feminicídio teria sido uma conversa entre a vítima e a noiva do suspeito, onde a jovem revela que estava grávida e ele queria que a gestação fosse interrompida. Há cerca de 15 dias antes do falecimento dela, antes da morte dela, ela acabou revelando para a noiva do rapaz todo o caso extraconjugal que eles tinham e contando que estava grávida e que ele estava querendo que ela abortasse. Nessa conversa, ao tomar conhecimento disso, ele foi questionado pela noiva oficial e acabou havendo ali uma grande ira, uma grande revolta por parte dele.
que esse foi um start para que ele praticasse esse crime tão grave. A polícia ainda não sabe se o crime foi praticado apenas pelo rapaz ou se ele contou com a participação de mais alguém. Débora Larini, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estão sintonizados com a gente aqui no jornal o advogado Dr. Francisco Lacerda, na rua Ipanema, na Sapucaí de Dentro, Paitonzinho. Em Socorro, Jabotão dos Guararapes, Vaguinho Eletricista, Lulu Perna e também Jorge Malafaia, além de Nado Negão, Igor do Alto do Fuxico e Nancy do Bar da Sopa. A turma do Bar Amarelo, que fica na Vila Torres Galvão em Paulista, Dionísio do TRF5, Feitosa da Galeria, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, no Pique com Preço de Casa Forte, estão lá Samuel e também Marilene do Caixa 5, os amigos Cascato e toda a rapaziada lá do Poço da Panela, inclusive Cascato e a dupla Caju e Castanha. Por sinal, Castanha está aqui no Recife fazendo visita à rapaziada amiga. No bairro da Mangueira estão lá Fred Motorista e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira, e também Passarinho TX está no bairro de Afogados. Ex-presidiário morre baleado no bairro da Linha do Tiro. Mulher assassinada a bala no Cabo de Santo Agostinho. Um morto e outro ferido a tiros na Zeferino Águia do Arruda. Troca de tiros termina com saldo de 2 mortos em Pojuca. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, M780 FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Leonardo Joaquim da Silva, um rapaz de 31 anos, ele foi assassinado a bala em um riacho. O corpo encontrado em um riacho no engenho Sambaqui, por trás do Rio do Sapo, que fica em Vicência, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Um ônibus da empresa 1002 que fazia a linha Carpina foi assaltado. A linha Carpina Recife foi assaltada no bairro Santa Teresa, pertinho do hotel de Paudalho, por 2 homens que roubaram dinheiro da rede e também celular do cobrador. Um ônibus cuja empresa não foi informada foi assaltado na Avenida Maria Irene de Jordão por 2 elementos armados de facas que roubaram os pertences dos passageiros. O motorista de um caminhão com uma carga de madeira morreu e ficou preso às ferragens do veículo em um acidente na ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. Policiais do Corpo de Bombeiros foram acionados e retiraram o cadáver do caminhoneiro, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Daniel Silva, de 21 anos de idade, inclusive completando hoje 21 anos, residente na rua São Luís, na Vila dos Milagres de Ibura. Ele foi agredido com facada no Beco da Inluve, que fica na rua Chiboré, na comunidade do Caçote Areias. 3 elementos tentaram matá-lo e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Um homem morreu afogado na barragem de Ivan Nunes, pertinho da Pedra de Zé Bernardo, em São Joaquim do Monte. A vítima teria ido pescar com um amigo e acabou morrendo. Antônio Jorge de Melo tinha 62 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Polícia investiga denúncia de assédio sexual em BRT contra a técnica de enfermagem de 24 anos. A notícia com o repórter Maicon Carvalho. O caso ganhou repercussão na internet após a publicação de um vídeo que foi feito pela própria vítima. Nele, o suspeito já está sentado na cadeira ao lado, com as partes íntimas supostamente para fora da calça. Ao ser questionado, ele tenta impedir a gravação, mexe na roupa e decide descer na primeira estação. O registro foi feito dentro de um ônibus BRT que fazia a linha TI Getúlio Vargas, Conde da Boa Vista. A autora das imagens é uma técnica de enfermagem de 24 anos que preferiu não se identificar. Segundo ela, o homem não parava de olhar para o seu corpo desde que subiu, na mesma parada no bairro do Derby. A decisão de filmar veio assim que notou a movimentação suspeita nas mãos do homem. Ele estava me olhando bastante o tempo todo, e aí eu já posicionei meu telefone para gravar. E fiquei olhando para frente, mas que dava para ver ao lado. E aí quando eu percebi que ele tinha
colocado a mão sobre a genitália dele, aí eu já preparei a câmera. Quando ele começou a fazer os movimentos, aí eu já virei para gravar ele. Ela registrou um boletim de ocorrência e tem recebido mensagens de outras mulheres que reconheceram o suspeito. Ainda abalada, a técnica de enfermagem faz um apelo para que assédios como este não fiquem impunes. Infelizmente isso é comum, não era para ser, mas é comum. E o sentimento de impunidade vem, porque a gente sabe que é muito difícil essa pessoa ser punida pelo que fez. Mesmo com as mídias sociais, mesmo com tudo, a gente ainda sabe que é muito difícil essa pessoa ser punida ainda. Então, meu sentimento na hora foi de impunidade e revolta por isso estar acontecendo. Que ele seja exposto, reconhecido e que a justiça seja feita, porque eu não fui a primeira, mas eu espero ser a última, ao menos isso. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. A rapaziada na escola Novo Horizonte, no Alto Santa Terezinha, toda a turma lá ligada com a gente, inclusive Cleidson, também no Alto Alcides da Barraca do Costa. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, ali na Avenida Norte, pertinho da entrada da Alves Coberta, todos sintonizados da Jornal. Guedes, El Branca de Neves, Gorete, Gilmar Galvão, também o comissário e professor Natanael Cunha, Marcelo, Orlando Dantas, Maciel, Edeiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel, Estenildo, Zé Carlos Ferreirinha, também o delegado Altino, Maria Cândida, Renalva, Betânia, Ruth e Marli, e ainda os professores Valderli, Marcos Bruno e os professores de matemática Clóvis e Cineide e Clóvis. Manuel Piratada, Funerária, Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas e Moura no Mercado das Flores, em Santo Amaro, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Givaldo da Silva Vila Nova, com 43 anos, residente na rua Felipe Camarão, no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns. Sofreu queimaduras num acidente no trabalho na empresa. O cara foi a explosão de um cilindro de gás e o resultado, ele sofreu queimaduras e foi trazido aqui para Recife, para o HR, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados. Evandro Henrique Gomes da Paixão, um rapaz de 27 anos, residente no Sancho, foi baleado por um desconhecido e socorrido no HR. Lucas Rafael de Albuquerque Luna, com 20 anos de idade, residente na rua Santa Helena, em Afogados. Ele foi baleado na Vila São Miguel por elemento desconhecido e socorrido na emergência no Hospital da Restauração. A doméstica Iranice dos Santos Barbosa, com 38 anos de idade, residente em Vertentes do Lélio, sofreu um acidente. Trafegava numa moto, foi atropelada por um carro não identificado e bastante machucada. Foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removida para Recife e para o HR. José Abraão da Silva, de 34 anos de idade, residente na rua Anania José da Silva, em São José do Belmonte, trafegava numa motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado, sendo levado para o hospital local de em seguida, removido aqui para Recife para o HR. Rogério Cecílio da Silva, 37 anos de idade, residente na rua Euclínio José dos Santos, no bairro do Salgado, em Gravatá, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para o HR. Vanessa Kelly dos Santos, de 31 anos de idade, residente na rua São Brás, bairro Santana, em Camaragibe, esta caiu de um cavalo, isso mesmo, caiu de um animal, ficou muito machucada e foi socorrida na emergência do HR. Daniel Nascimento Rodrigues da Silva, de 20 anos, residente na rua Senhores do Confim, no Brejo da Guabiraba, sofreu um acidente de motocicleta e muito machucado, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Wilson Cirilo dos Santos, de 26 anos, residente no Engenho Estela, em Amaragi, no interior do estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para Recife para a emergência do HR. Severino João de Lima, 51 anos, residente no Lago da Paz, em Toritama. Ele sofreu um acidente de bicicleta, ficou bastante machucado e foi trazido para Recife para o HR. Luiz Carlos Evangelista Santos, de 20 anos, residente na rua Cristália, no Jordão Baixo. Ele trafegava de motocicleta pela Avenida Boa Viagem e no percurso do trabalho ele acabou sendo atropelado por um carro não identificado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ricardo Alexandre de Lima, 40 anos, residente em loteamento Beira Rio, em Pombos. Este foi trazido para o HR, também muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Ex-presidiário morre baleado no bairro da Linha do Tiro.
Diogo Vilas Boas da Silva, de 25 anos de idade, residente na rua Eládio Cambuí, no bairro da Além do Tiro. Ele foi assassinado a bala quando estava no celular próximo à residência dele. Dois homens numa motocicleta se aproximaram e meteram bala nele e fugiram. De acordo com informações, Diogo seria usuário de drogas e estaria ameaçado por conta dos furtos que cometia para manter o vício e também para pagar as dívidas. Ele seria um ex-presidiário, por sinal, morreu com a tornozeleira eletrônica do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mulher assassinada a bala no Cabo de Santo Agostinho. Mauricéia Ângela da Silva, com 48 anos de idade, uma mulher conhecida pelo apelido de Alicate. Ela foi assassinada a bala ontem à noite, quando estava em uma parada de ônibus na Praça da Celp, na rua Teixeira de Souza, no Cabo de Santo Agostinho. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Alicate já havia sido presa por crime em envolvimento dela com tráfico de drogas. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Renan Michael Souza Silva, residente na rua Edburger, nem passarinho Olinda, sofreu um acidente de bicicleta e bastante machucado, foi socorrido no HR. Rodolfo Lucas Cunha de Souza, de 23 anos, residente na rua São Miguel dos Campos, em Itapsuma, sofreu um afundamento no crânio ao bater cabeça com cabeça durante um jogo de futebol. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Felipe Douglas Fernandes Teixeira de Miranda, um cidadão de 55 anos de idade. Ele pedalava numa bicicleta pela Avenida Bibiribe, pertinho do posto Shell. Ele perdeu o controle da bicicleta e bateu em um poste de iluminação pública. Bastante machucado, o senhor Felipe Douglas Fernandes Teixeira de Miranda foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um morto e outro ferido a tiros na Zeferino Agra de Água Fria. Rafael Alexandre Rodrigues Lins, com 18 anos de idade. Ele foi baleado, correu e acabou morrendo na lateral do conjunto habitacional Santo Antônio, localizado na rua Zeferino Agra, no Arruda. Crime praticado por elementos desconhecidos que balearam outra pessoa, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, de 22 anos de idade, que foi socorrido no Hospital da Restauração. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para essa tentativa de duplo homicídio. E atenção! Troca de tiros termina com saldo de 2 mortos em Pojuca. Os suspeitos mortos: José Pedro Santos de Souza Moreira, com 19 anos, e Alquias Antonieto da Silva, de 35 anos de idade. Os dois estavam em um carro e morreram baleados numa troca de tiros com policiais do BOP. Isso aconteceu em Porto de Galinhas e Pojuca. Os dois ainda foram socorridos, mas já chegaram sem vida. Um desses elementos, José Pedro, ele seria um elemento que no ano passado teria assassinado com um tiro na cabeça em Porto de Galinhas o policial militar do estado de Alagoas, Johnson Bulhões da Rosa Silva, de 27 anos de idade, que no momento estaria com a esposa dele. Ele matou o policial para roubar a arma do policial. Com a dupla, esses dois elementos, a polícia apreendeu 2 pistolas, munições e uma mochila com drogas. Os corpos dele, José Pedro Santos de Souza Moreira e Alquias Antonieto da Silva, foram removidos lá do hospital de Pojuca para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.